E, portanto, esta atitude do Bruno Nunes de pistoleiro, de que de repente todos Miguel, os que se entrarmos por aí já com ataques o... pessoais, isto vai correr mal. Bruno, ou és bem educado, ou és bem educado. E não vejo com esta história de pistoleiro, ou és bem educado, ou isto vai correr mal. São nossos convidados Bruno Nunes, deputado do Chega, e Manuel Costa Matos, deputado do Partido Socialista. Muito boa tarde, bem-vindos. Bruno Nunes, começo por si. Fica surpreendido com os apoios à direita que António José Seguro vai somando para a segunda volta das presidenciais? Antes de mais, boa tarde, cumprimentá-la a si, cumprimentar o Miguel e quem nos acompanha através da RTP. Eu fico surpreendido que não reflitam, por exemplo, os apoios que André Ventura tem referido e que tem recebido neste caso. Olha, por exemplo, existem diversas personalidades do partido CDS que têm apresentado o seu apoio à candidatura de André Ventura. Agora, assistir a liberais que ao longo dos tempos têm feito uma campanha contra o Partido Socialista e que acreditavam, tal como nós, que o socialismo tinha que terminar e que neste momento andaram durante semanas a dizer que André Ventura passar à segunda volta é porque colocávamos em causa o país e colocaríamos em risco a soberania porque iríamos eleger um socialista. A seguir, votam precisamente nesse socialista e parece-me que Mariana Leitão está com um problema grave porque percebeu que João Coutinho de Figueiredo é o presidente natural da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão não passa do porta-voz da Iniciativa Liberal e, portanto, está a tentar segurar algum do seu eleitorado para evitar que João Coutinho de Figueiredo se canse de ser deputado europeu, como se tem cansado de todas as funções e que volta a Portugal e que assuma novamente a liderança da IEL. Deixa-me só fazer um parênteses. Acho lamentável aquilo, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, um socialista, um nome de referência para o partido de Miguel Costa Matos, disse nas últimas horas, ao dizer que quem considerar que o socialismo é perigoso, mas não considerar André Ventura perigoso, então o eleitorado é atrasado mental. E estou a citar as palavras de Sérgio Sousa Pinto e que não se fala nem se ensina atrasados mentais. Portanto, é este comportamento que tem que terminar e o socialismo tem que terminar em Portugal. Nunes, mas é uma realidade que à direita vão-se destacando nomes no apoio a António José Seguro e isso também não é tão destacado em André Ventura porque não surgem nomes tão sonantes. Mas deixa-me dizer uma coisa, mas qual direita? A direita de partido? É que o espectro do político CDS, nacional... do PSD, da Iniciativa Não, Liberal. É que o PSD não é de direita. O PSD, na sua fundação, na sua gênese fundacional, e Rui Rio sempre assumiu, Francisco Pinto Paulo Simão sempre assumiram que era uma social-democracia no caminho para o socialismo, aceitaram a Constituição como aceitaram, sempre assumiram que era um partido de centro-esquerda. Por isso não é um partido de direita, e Luís Montenegro esta semana diz que é um partido de centro. Não arrisca dizer que é de centro-esquerda, mas sabe que preenche o mesmo espaço ideológico que o próprio Partido Socialista. Em relação à Iniciativa Liberal, eu recordo os telespectadores e quem votou na Iniciativa Liberal que desde a sua entrada no Parlamento que se queria sentar entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, tendo João Coutinho de Figueiredo dito numa entrevista ao Polígrafo que a Iniciativa Liberal não era um partido de direita, sendo que João Coutinho de Figueiredo é quem tem mais votos dentro da Iniciativa Liberal, muito mais que a própria Iniciativa Liberal. Não sei quem é que direita estamos a falar. Da direita que estamos a falar, existem 2 deputados do CDS. Um ainda não se pronunciou, o outro já disse que nunca votará no socialismo porque é de modo de caráter cristão e por isso eu também reconheço que sendo Paulo Núncio, democrata cristão e um conservador, não fará de certeza campanha ao lado de aspectos políticos da esquerda que nomeadamente defendem o aborto e que têm abortistas na sua campanha. Manuel Costa Matos, este apoio a António José Seguro de pessoas conotadas com a direita, embora alguns partidos não deem indicação de voto, mas assumem pessoalmente muitas pessoas desses partidos, é importante para uma eventual vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais? Em primeiro lugar, cumprimentá-la a si, cumprimentar ao Bruno, quem está a ouvir a casa. Estes apoios não são de agora. Eu acho que é importante passarmos esta mensagem. Nós temos apoios na candidatura de António José Seguro, da direita, do CDS, da Iniciativa Liberal, independentes de direita, pessoas que nunca tiveram nada a ver com a política desde a primeira volta. E, portanto, esta atitude do Bruno Nunes de pistoleiro, de que de repente... Miguel, se entrarmos por aí já com ataques pessoais, isto vai correr mal. Ou és bem educado, ou és bem educado. E não vejo com esta história de pistoleiro, ou és bem educado, ou isto vai correr mal. Tu és mal educado em televisão e não me chamas pistoleiro. Não vamos entrar por aí. Continua lá. Não vamos entrar por aqui, então temos que mediar para quem é mal educado. Mas vamos acabar já, então. Vamos lá para essa brincadeira que é para sermos bem educados. Vamos lá prosseguir, Manuel Costa Matos. O nosso querido deputado Bruno Nunes tem uma moral para falar da educação, já aquilo que o limitava a fazer era descrever o comportamento do Chega, que de facto vê esta candidatura como um ajuste de contas com toda a gente.
E o que eu gostava de Se perguntar queres aos começar por aí a portugueses continuar a atacar Posso, é Bruno? campanha contra... Não, não Posso podes, falar? porque estás É a que eu ser não te mal educado interrompi. mais uma vez. Não, mas estás a ser mal educado. E, portanto, Não, pelo mas estou a menos, Vamos tentar partilhar falar com um ele. cada estando na vez. Bruno, televisão depois vai ter a pública, oportunidade de pelo menos responder. estando na Mas televisão vamos ouvir pública, agora respeita Manuel aos Costa Matos. telespectadores e tem o mínimo de educação, porque o socialismo é isso, Então, ok? E, portanto, posso. tem o mínimo de educação. Aquilo que é de facto necessário é que nós possamos olhar para estas atitudes e ver qual é que é a mudança que nós queremos para o nosso país. Se achamos que é possível fazer a mudança com aqueles que apenas interrompem, difundem o ódio, que acham que todas as pessoas dentro e fora do sistema político são adversários porque de alguma maneira estão comprometidos, bom, resta quem para fazer a mudança? Nós devemos encarar as muitas mudanças que são necessárias na nossa sociedade, na saúde, na habitação, a exigência que é preciso colocar no sistema do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da esperança que é necessário atingir e não do ponto de vista desta tentativa constante de extremar o discurso político. Miguel Costa Matos, mas alimentar considera divisões na este apoio à direita importante, tendo em conta a votação que os partidos à direita tiveram na primeira volta? Era por aí? Não, a questão é mesmo importante, essa questão que está a colocar, porque ao contrário do que André Ventura e aqui o Bruno tentam passar, e ele pode que me vai interromper já de seguida para tentar impedir que eu passe esta mensagem, esta campanha não é sobre o socialismo contra o antissocialismo. Esta campanha é sobre nós queremos ter estabilidade, queremos ter moderação, queremos ter esperança ou queremos ter divisão, ódio e extremismo. E é isso que nós podemos ver nas várias... Vamos então dar a oportunidade ao Bruno Nunes para responder. A candidatura de André Ventura é um ajuste de contas contra todos, como refere Miguel? Vamos por partes. Isto que acabou de acontecer aqui é a demonstração típica do que é o Partido Socialista. O Partido Socialista, tal como se... Miguel, vamos escalar um bocadinho, vamos mal educado, não, mal interpretado, que é diferente, que podes nunca reconhecer. Mal educado és tu e não vale a pena entrar esta retórica porque aqui não estás na escola. Somos todos mal educados, somos todos... Repara uma coisa, esta história do discurso de ódio, estamos a falar... Continua, porque a tua figura é tão ridícula que as pessoas lá em casa veem que Vamos centrar-nos no importante. Não, mas é que é difícil, e é difícil porque esta gente tem este discurso. Vamos ver uma coisa, olha, eu espero que de facto tenham o apoio, sim, não é gente, és uma pessoa, eu parto do princípio que sim, às vezes não parece, mas parece que sim. Vamos por partes. Esta gente tem a mania que manda em Portugal. Quando eu digo que de facto há apoios, devem se pronunciar. Olha, eu gostava de saber qual é o apoio de António Costa. Já percebemos que António Costa, depois de ter retirado e puxado o tapete a António José Seguro, fez o que fez no Partido Socialista e já sinalizou. Ótimo. Esperemos agora por José Sócrates, esperemos agora por Armando Vara, esperemos agora por todos os presidentes de Câmara Municipal do Partido Socialista que sejam detidos e que estejam presos. Podemos falar dos maus exemplos da política ao tempo que quiseres. Há maus exemplos em todo o lado, nós temos a correr com os maus exemplos. Faz só uma coisa, Miguel, está calado para pelo menos as pessoas ouvirem aquilo que eu tenho para dizer. O socialismo, de facto, corrompeu. O socialismo, de facto, teve uma postura ao longo dos últimos anos que é surreal e que é um problema sério nesta sociedade. Olha, eu dou-lhe um exemplo para os portugueses lá em casa. Eu, quando vejo algumas franjas da sociedade, nomeadamente os mais velhos, a votarem no partido que consideravam que era o partido de Mário Soares, esquecem-se que Mário Soares sempre levantou um muro contra o extremismo do marxismo, do leninismo, dos trotskistas e que hoje em dia o Partido Socialista abarca tudo. Mário Soares chamava a esta gente que tem este comportamento de extrema-esquerda, que é o caso do Miguel Costa Matos, dentro do Partido Socialista, assim como outros que estão na ala mais radical, Mário Soares chamava-lhes paranoicos, não era eu, não sou eu que chamo paranoicos, chamava-lhes paranoicos. E este Partido Socialista, mesmo assim, a quem dizem que o nosso discurso é ridículo, foram aqueles que traíram os portugueses em África, foram aqueles que fizeram a descolonização, foram aqueles que trouxeram 700 mil portugueses retornados para Portugal e que fizeram o acordo sempre com os angolanos, nomeadamente do MPLA, um regime totalitário, um regime ditatorial e que lesaram todos aqueles que nos estão a ver e que os filhos e os netos sabem que foram lesados pelo socialismo porque foram roubados nas ex-colónias. E esta gente tem que de uma vez por todas perceber que estes lobos em pele cordeiro, que começa com um discurso muito simpático de quem estudou no colégio mais caro de Portugal, apesar de defender a escola pública, chega a uma altura porque não sabe o que é a escola pública, porque não sabe a realidade, porque sempre viveu numa redoma dourada e que vive numa lógica que a única
coisa que fez na vida foi carreirismo na Juventude Socialista e passou para deputado, e ainda bem para ele, mas não conhece a vida real das pessoas. E isto é o Partido Socialista, é o nepotismo, é o favorecimento pessoal, é o cartão partidário tão bem representado em Miguel Costa Matos. E, portanto, Muito bem, e o Miguel Costa Matos vai ter agora a oportunidade de responder, mas para já uma questão, Miguel. Para concluir, e quando chegamos a esta altura, quando não há debate de ideias, esta lógica do Partido Socialista é este achaquilhamento que, como reparou, aqueles que são os moderados, a primeira coisa que dizem é que o outro é pistoleiro, que o outro é isto, e depois, obviamente, levam resposta, porque da nossa parte não ficamos calados, apesar de não trazermos para aqui atropelamentos e fuga, que se quiseres, Miguel, também podemos falar disso. Miguel, como vimos, António José Seguro vai somando apoios, mas como é que vê estas declarações de quem apoia António José Seguro, mas diz que o candidato não entusiasma, ao mesmo tempo não provoca ruptura nem descontrole, mas não entusiasma? Votar em António José Seguro, segundo quem o apoia desta forma, é um mal menor? Olha, em primeiro lugar, queria apenas dizer que não vou perder muito tempo em entrar no jogo do Bruno Nunes, porque isto é um jogo. Tem que fazer da política portuguesa isto, não é? Eu não vou entrar nesse jogo, eu tenho a minha vida profissional fora da política, tenho o meu percurso académico também bem estabelecido e não tenho inseguranças nenhumas em relação a isso. Acho que o próprio Bruno terá que colocar a sua mão na consciência em relação ao seu percurso empresarial, por exemplo, e ao insucesso dele, mas eu não vou entrar neste jogo do lame, porque de facto acho que isto é o pior da política portuguesa e portanto não vale a pena entrarmos por aí. Vamos falar do que interessa aos portugueses, que é os seus problemas. Como é que a política pode responder a esses problemas? E de facto, nós olhamos para o Chega e vemos que o Chega está isolado. Vemos que André Ventura quer ser Presidente da República contra tudo e contra todos. E ninguém percebe qual é que é o caminho para se chegar a uma mudança através daí. Da parte de António José Seguro, é natural que ele não desperte entusiasmo de pessoas que não partilham do mesmo espaço ideológico que ele partilha, mas esse é mesmo o caráter de António José Seguro, porque ele é alguém que sempre foi capaz de conseguir obter o voto e o apoio de pessoas que não são do seu espaço político. Sempre foi alguém que foi capaz de ir a pessoas que não partilham, chamemos-lhe entusiasmo ou espaço político que ele, e fazer compromissos com essas pessoas, compromissos com os quais eu, por exemplo, também já discordei no passado. Mas é mesmo aquilo que nós precisamos para neste momento no nosso país, em vez de termos o ruído e termos o barulho e termos as acusações de quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, nós não precisamos disso e de ir buscar a descolonização, de ir abusar do nome de Mário Soares, da memória de Mário Soares. Foi alguém que sofreu contra a ditadura, quando André Ventura diz que é preciso 3 Salazares e Deus, Pátria e Família voltar, e enfim, aqui está o Bruno Nunes já quase a concordar e a manifestar o seu assentimento. Não é essa a conversa que nós queremos ter. Nós queremos ter uma conversa sobre o futuro do nosso país. E como é possível nós termos pessoas que pensam de maneira diferente de António José Seguro, a sentarem-se à mesma mesa e a pensarem o que é que são as coisas consensuais, as coisas nas quais nós podemos convergir, no qual pode haver estabilidade, porque nós não vamos ser capazes de fazer as reformas necessárias na saúde, na habitação, para termos uma economia que dê mais rendimentos, se apenas discordarmos uns dos outros. Vamos passar a palavra a primeira ao Bruno Nunes tentativa, para terminar. formos aqui uns aos tiros uns aos outros com ataques, como vamos assistir agora, já que lhe vai dar a palavra, imediatamente é só antecipar. Aí vem, força Bruno. Muito bem, rapidamente, porque temos mesmo terminado, Bruno. Bom, o Miguel Costa Matos tem uma bola de cristal, já apostou há pouco que eu ia acusá-lo e eu não acusei nada, e quem está a ver este debate pode puxar para trás, vê claramente quem é que interrompe, quem é que começou com as acusações e quem foi mal educado. Colocações considerando à parte, devo-lhe dizer que este discurso, obviamente, que foi feito, é um discurso de quem vai governar Portugal, tendo em consideração que o Partido Socialista neste momento está em terceiro lugar e que António José Seguro não é candidato a primeiro-ministro. É um facto que em todos os aspectos políticos, nesta questão da candidatura presidencial, muita da matéria que veio para cima da mesa foi relacionada com a ação que se prende ou com a Assembleia da República ou com o Governo. E nós nunca mentimos ao que viemos. Nós dissemos claramente que queremos que seja um presidente interventivo, que não queremos um jarrão chinês no Palácio de Belém para fazer meramente decoração e, portanto, que queremos que seja ativo, que utilize o 120 da Constituição para fazer magistratura de influência e estar presente. Ao contrário dos outros candidatos que constantemente dizem... Ao contrário, não.
Ao contrário, Estamos de acordo em relação Miguel, a isso. não te Miguel, ao temos contrário, mesmo os que outros terminar candidatos e para que têm responder... um posicionamento muito rápido, que têm um posicionamento de António José Seguro, por exemplo, levantou uma folha na televisão a dizer que tinha ali um pacto para a saúde. António José Seguro não tem que fazer, se for Presidente da República, que eu espero que não seja, não tem que fazer pacto para a saúde nenhuma. Deve moderar, deve liderar a moderação entre os partidos. Mas há uma coisa que é certa, estes senhores não podem continuar a ser considerados os democratas e dizer que é uma luta da democracia contra os antidemocratas, quando continuam a chamar atrasados mentais aos eleitores do Chega, foi a expressão utilizada por Sérgio Sousa Pinto, ou quando continuam a dizer que nós não temos o espírito democrático. Por isso, não reconhecer 1,5 milhão de votos que representaram mais deputados que o Partido Socialista é um princípio antidemocrático que eu não irei aceitar. Ainda em relação às tenho outras que dar a Miguel considerações, para Miguel responder, Costa Matos, porque terei a o oportunidade Bruno- de pessoalmente O esclarecer Bruno com foi ele quem começou. qualquer Miguel, dúvida para que tenha. terminar, rapidamente. Sim, eu penso que fica claro que ambos os candidatos querem mudança. Isto não é sobre socialismo versus antissocialismo. Eu nem vou alimentar esta conversa para o Bruno se vitimizar de dizer que nós lhes chamamos de antidemocráticos. Acho que há uma questão muito mais importante do que isso, que é sobre qual é que é o caráter dos portugueses. Se são pessoas que acreditam na divisão e no ódio, Mas quem que são acreditam na vocês para mudança fazer pelo avaliações de ruído e pelo caráter? barulho, que é aparentemente a mudança que o Bruno defende, Mas ou quem se és tu aqueles para que fazer acham uma que é avaliação preciso de caráter? para se dos fazer portugueses? a mudança, sim, a avaliação de caráter, sim, é Mas mesmo és isso tu que eu fazes a quero dizer. avaliação de caráter das É pessoas. preciso unir o país, é preciso esperança, é Muito preciso bem. valores, e é esse tipo de moderação que nós queremos. Alguém já agora, que teve 10 anos fora da política, montou a sua vida empresarial e soube estar fora da política, não é alguém que tem-se usado todas as eleições a candidato para tentar estar sempre a escalar no poder. São duas visões Foi muito menos vezes diferentes. candidato Eu do que o acho próprio essa Mário Soares. Já viste? Ainda dicotomia está muito em fica falta. clara para os portugueses. E também, já agora, na atitude aqui do meu interlocutor, como se viu neste debate. Muito bem. Que eu Pá, agradeço isso não te Miguel sabe. pessoalmente a Costa Matos oportunidade. Não sabe, e está lá Bruno para Nunes, trás. muito obrigada por terem estado connosco. Uma boa tarde. Bom, malta, então aqui está o debate, não é? Que encontrei aqui do Bruno Nunes, foi agora mesmo, com o socialista, não é? Este indivíduo socialista, olha para a cara dele, é mesmo um típico boy do PS, não é? E o Bruno é top a rasgar completamente estes gajos em debate, teve muito bem. E eu quero realçar aqui um ponto, se calhar pode ter passado despercebido para vocês, mas o socialista pegou no suposto insucesso que o Bruno teve enquanto empresário. Eu honestamente não faço a mínima ideia, não vou estar aqui a falar, mas acredito que até seja verdade, que ele possa ter alguns insucessos enquanto empresário. Todos nós, enquanto empresários, quem é empresário sabe que é uma coisa natural. Há negócios que correm bem, há negócios que correm mal, há negócios que ganhamos dinheiro, há negócios que perdemos dinheiro, e isso não deve ser visto como uma forma errada, ou seja, tu não és um mau empresário porque as coisas correram mal. E vejam só este socialista, não é? Que ele sim tem a certeza absoluta que nunca fez negócio nenhum, e se fez foi aqueles negócios com o Estado, não é? De contratos garantidos e aquela coisinha toda, não é? Com os seus amiguinhos, não é? Lá das câmaras municipais, e eles são todos, é aquela gangue socialista, não é? Que isso não é negócio nenhum. Isso é arranjar alguns contactos, não é? Agarrar no dinheiro que foi roubado às pessoas através de impostos e depois distribuir entre os seus amigos pelas diversas empresas, e depois eles arranjam vários mecanismos para distribuir os recursos que roubam à população, não é? Mas isso não são empresas. Empresas são pessoas que vendem produtos, vendem serviços, criam postos de trabalho e que vendem voluntariamente os seus produtos e serviços. Isso é que é uma empresa. E, de facto, é muito mais difícil fazer com que as pessoas te façam dar o seu dinheiro voluntariamente do que coercivamente, que é isso que um socialista sabe fazer muito bem. Quer dizer, não, tu és egoísta porque não me queres dar o teu dinheiro e é ilegal tu ficares com o teu próprio dinheiro e eu vou-te roubar pela justiça social. E eu acho que este ponto, se calhar, a malta se calhar não dá muito valor e deixa passar estas coisas, mas reparem, ele pega... eu estou muito confortável com a minha carreira, o Bruno Nunes é que pode não estar com o seu insucesso empresarial. Malta, eu não faço a mínima ideia, também não quero saber, eu até podia falar aqui com o Bruno e perguntar, mas honestamente não tem nada a ver com a vida privada do Bruno e se já ele teve muitos negócios que correram mal ou não. Mas eu tenho muito mais respeito, mas muito mais, mas estou a dizer tipo 1000 vezes mais respeito por uma pessoa
que tenta fazer um negócio e que falha, e faz 1, e faz 2, e faz 3, e pessoas que tentam fazer negócios e que tentam agregar valor e que tentam vender produtos e serviços e que falham, do que socialistas que só querem parasitar e só querem roubar o bolso dos outros. Mas é um respeito incomparável. Portanto, se o Bruno Nunes teve empresas que falharam, é uma coisa completamente normal que todos os empresários, ou muitos deles, ou a esmagadora maioria, não é? Mesmo os que depois eventualmente têm sucesso, passam. Qualquer empreendedor sabe qual é que é a dificuldade de empreender. E eu tenho um respeito enorme por todos, mesmo aqueles que nunca conseguiram se ingrar. Só o facto de tu estares a tentar criar um negócio, trabalhar por conta própria, isso significa que tu estás a tentar fazer o bem no mundo. Tu estás a tentar vender produtos, a tentar vender serviços, a tentar agregar valor à vida das pessoas. E isso eu tenho um respeito enorme. Mas vejam a conversa do socialista, a tentar instrumentalizar alguém por ser mal sucedido. Então, e tu e os teus amiguinhos, socialista? Tu e os teus amigos que nunca fizeram nada a não ser parasitar durante a vida toda e a criar empresas que recebem dinheiro roubado que vem diretamente do Estado. Isso é que vocês deviam ter vergonha. Vocês deviam ter vergonha na cara de estarem sempre a roubar os portugueses e a dizer que é pelo bem da justiça social e que é divisivo o discurso do Chega e não sei o quê. Não. Vocês estão a levar com o Chega e acreditem que eles são moderados. Porque se tivessem de levar comigo, existem duas classes, parasitas e parasitados. E vocês fazem parte dos parasitas que nunca fizeram nada absolutamente na vida a não ser viver dinheiro roubado. Ok? Portanto, enquanto têm de levar com a malta do Chega, que são malta de direita, completamente normal, nada de mais, tudo bem. Quando tiverem de levar com os radicais, depois já não sei que nome é que vão chamar. É isso, malta. Fiquem bem, deixem aqui o like, subscrevam o canal e deixem também nos comentários qual é que é a vossa opinião. E é isso, malta. Fiquem bem. Até à próxima.